Cavamos, por mais que nós esperamos resultados, nós não o vemos. Mas isso não quer dizer que nada está sendo feito. Isso não quer dizer que os resultados, por mais visíveis que não sejam, eles não existem. Sim, eles existem e são necessários. Mas existem momentos em nossas vidas que necessário nos é ficarmos escondidos, ficarmos a sós com Deus, preparando o alicerce. Porque antes de lhe dar os frutos, Deus, em sua infinita sabedoria, precisa saber que você possui raízes capazes de suportá-los. Porque árvore com raízes rasas não possui capacidade de suportar frutos. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele nos ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pai, obrigado pela Tua presença nessa noite. Nós pedimos para que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, Deus. Me coloco uma vez mais em Tuas mãos como um mero instrumento. Sei que careço e dependo de Ti totalmente para ministrar a Tua palavra. Usa-me uma vez mais, não para falar aquilo que quero, mas aquilo que todos nós precisamos ouvir, pois carecemos da verdade que é a Tua palavra, que tem a capacidade e potencial de mudar o nosso interior, Pai. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abram vossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Leremos tão somente os versículos 19 e 20. Podem tomar vossos assentos, glorificando o Senhor. Neemias 2, 19 e 20. Peço para o Ju me ajudar aí. Pode continuar. Quem achou diz amém. Está projetado ali no telão também, né? Então vou ler na versão do telão. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Amém? Então somente isso. Essa palavra que o Senhor depositou no meu coração para essa noite. Ela é uma palavra simples, serei objetivo com os irmãos, não os cansarei. Mas eu preciso ao menos contextualizar um pouco o livro de Neemias. Neemias faz parte de um compêndio de livros chamados históricos pela teologia, porque nos proporciona e nos faz conhecer um pouco mais da história de Israel. Neemias é alguém que vive no tempo em que a terra está até então conhecida, está praticamente quase que toda dominada por um império medo e persa. Esse império ele é posterior ao império babilônico, que desolou praticamente por completo toda a terra de Jerusalém. Nós, ao rememorarmos, nos lembramos que, assim como já foi dito nesta noite, por muitas vezes o Senhor havia avisado a nação de Israel do que haveria de acontecer por afastarem-se completamente do Senhor, servindo a outros deuses. E esse era um pecado que para o Senhor era fonte de rebeldia daquela nação.
E mesmo com inúmeros avisos pelos profetas, Israel permaneceu em uma vida de idolatria que fez com que eles fossem não só dominados pelo Império Babilônico, mas levados como escravos àquela terra. Pouco restou da terra de Jerusalém. A palavra no livro de Neemias nos enfatizará que as muralhas foram fendidas por completo, os portões foram queimados e a terra estava em opróbrio. A terra literalmente estava desolada. Neemias, ele não é anterior ao cativeiro babilônico, de modo que ele já nasce durante o período de cativeiro. Logo poderia dizer ele: eu não contribuí para que isso acontecesse, já que esse é o pecado dos meus pais. Mas Neemias, quando nós lemos o capítulo 1, ele carrega em seu coração uma compaixão que é sem igual. Neemias, no capítulo 1, a palavra vai nos dizer que até ele vai um de seus irmãos chamados Ananias, e ele conta como está a terra de Jerusalém. E Ananias vai dizer que a terra estava em opróbrio, os portões haviam sido queimados, os muros estavam fendidos, e o lugar do sepulcro de seus antepassados estava literalmente desolado. Aquilo atinge o coração de Neemias de uma forma muito profunda. É importante nós ressaltarmos que Neemias era copeiro do rei. Repitam comigo, copeiro do rei. O que o copeiro faz? O copeiro ele desempenha uma função, naquela época, que era muito importante, que nada mais era do que, além de servir ao rei, provar de seu vinho antes do rei tomar, para que o rei não corresse o risco de ser envenenado por seus adversários. Da mesma forma que servir ao rei era algo para a época era motivo de muito privilégio, Neemias ele desfrutava de alguns benefícios que pessoas comuns não desfrutavam. Ele estava próximo ao rei, ele vivia dentro do palácio do rei, ele desfrutava dos banquetes do rei. Logo, Neemias tinha uma vida confortável para a realidade dos demais judeus que ali estavam. Neemias era 1 em 1 milhão. E isso já comprova que Neemias ele tinha características que eram ímpar. Ele era alguém distinto, assim como Daniel e seus amigos, que também foram selecionados para ficarem ali no palácio do rei. Eles carregavam em si algo de diferente, porque o que faria com que um rei persa escolhesse um judeu para servi-lo de maneira tão próxima, se esse a qualquer momento poderia contra ele se rebelar e tentar ele mesmo envenenar o rei? Mas Neemias era alguém diferente. Ouvindo a notícia no capítulo 1, a palavra vai dizer que ele se move em íntima compaixão e ele começa a orar por aqueles que eram seus irmãos e que estavam em Jerusalém. Ele se compadece da situação e ele se põe em oração e em jejum por aquela nação. E é interessante que em sua oração ele é enfático ao dizer: Senhor, nós pecamos contra ti, nós fizemos o mal contra ti, nós fizemos o que era mal aos teus olhos. Mas Neemias, ele já nasceu durante o cativeiro, mas ainda assim, ele se coloca como alguém que também tivesse coparticipado dessas coisas. Ele era alguém que de fato possuía compaixão sobre a nação. E a palavra vai dizer que essa oração inicia-se no mês de Quisleu. Repitam comigo, Quisleu. No calendário judaico era compatível ao mês de novembro. E Neemias ora. E no capítulo 2, a palavra vai ser introduzida da seguinte forma: e sucedeu que no mês de Nissan, repitam comigo, Nissan, entre março e abril. Sabe quanto tempo Neemias orou
antes de tomar qualquer atitude? Cerca de 4 meses. Nós às vezes não temos paciência para orar por meia hora, irmãos, por algo que nós temos em nosso coração, por um projeto do nosso coração. Mas eu quero dizer que a oração, ela é como um investimento. Eu gosto muito de investimento, irmãos, gosto muito de estudar economia. E existe uma máxima na área dos investimentos que é o seguinte: quanto maior o tempo, maior são os resultados. Quem quer resultado rápido, na maioria das vezes, não possui resultado algum. Mas aqueles que estão dispostos a investir por um período avançado, com olhos longânimos, esses acabam colhendo coisas melhores. E Neemias, ele compreende que a oração, ela não é só algo que nós fazemos para ter uma resposta momentânea, mas é onde nós passamos tempo com Deus. Contamos sobre as nossas aflições, aquilo que está no nosso coração, e também colocamos os nossos projetos diante de Deus. E interessante é que não é Neemias que dá o primeiro passo para que ele comece a ver o agir de Deus, mas é o próprio rei. O rei nota que o semblante de Neemias em determinado dia estava triste, o que não era costumeiro dele. E ao perguntar a Neemias, Neemias então abre o seu coração. Ele diz: como poderia eu estar bem se a terra dos meus pais estão em migalhas, os sepulcros dos meus pais, eles estão desolados. E o rei pergunta a Neemias o que Neemias queria que ele o fizesse. E ali, após um diálogo, nós vemos que Neemias, ele não é só liberado para viver o propósito de Deus, mas também sai com todos os recursos necessários. E aqui eu quero introduzir essa palavra com um primeiro tópico, que é preparando os alicerces. Quando nós vamos construir algo, eu não tenho conhecimento algum de construção, mas aqueles que os têm sabem que é necessário, antes de começar a edificar uma obra, preparar os ali. E os alicerces são o que dão uma estrutura sólida para que aquilo que vai ser construído permaneça intacto com as diversidades que possam vir. Quanto mais bem feitos são os alicerces, melhor será a qualidade e durabilidade daquela obra. Só que o alicerce é algo complexo de se fazer, porque por mais que você o faça, você não consegue ver os resultados, porque ele começa sendo feito para baixo. É um período em que nós não vemos os resultados. É um período em que nós plantamos e nós não colhemos. É um período que muitas vezes nós permanecemos em ambientes escondidos na alforja. E por mais que nós cavamos, por mais que nós esperamos resultados, nós não o vemos. Mas isso não quer dizer que nada está sendo feito. Isso não quer dizer que os resultados, por mais visíveis que não sejam, eles não existem. Sim, eles existem e são necessários. Mas existem momentos em nossas vidas que necessário nos é ficarmos escondidos, ficarmos a sós com Deus, preparando o alicerce. Porque antes de lhe dar os frutos, Deus, em sua infinita sabedoria, precisa saber que você possui raízes capazes de suportá-los. Porque árvore com raízes rasas não possuem capacidade de suportar frutos. É por isso que talvez muitas coisas que você tem esperado há tanto tempo ainda não aconteceram, porque é tempo de estabelecer os alicerces. É tempo de preparar aquilo que não é visível aos teus olhos. Existem resultados que, antes de serem visíveis aos nossos olhos naturais, eles precisam ser gerados em ambientes espirituais e através dos nossos joelhos. Neemias, ele compreende isso e ele estabelece um alicerce sólido através de oração, através de jejum, de modo que nada ele precisa fazer para colher aquilo que ele havia plantado. O Senhor prepara tudo. E eu declaro que assim também será na sua vida.
Enquanto você estiver de joelhos, preparando os alicerces, orando por aquilo que você projeta, o Senhor trabalhará, o Senhor alongará as suas raízes sobre os solos, para que quando os frutos vierem, você seja capaz de dele desfrutá-los, tenha a capacidade dele suportá-los. Então, Neemias ele sai a esse projeto. E interessante é que a palavra vai nos dizer que além do rei o liberar para que ele fosse até a terra do seu povo, o rei o libera com os recursos necessários. Repitam comigo, recursos. Quantos aqui tem projetos e sonhos? É só eu, irmãos? Ou tem mais alguém? Nós temos projetos, nós temos sonhos. E muitas vezes parece que os nossos sonhos e projetos, eles estão tão distantes, principalmente quanto esses envolvem alguns recursos que nós não possuímos no momento. Mas deixa eu te dizer algo. Quando os nossos projetos alinhados estão com os projetos de Deus para as nossas vidas, os recursos Ele prepara de uma maneira sobrenatural. Às vezes você possui projetos e quando você pega uma calculadora para tentar compatibilizar esse projeto com os recursos que você possui, a conta não fecha, a conta não bate. Mas deixa eu te dizer algo, se esse projeto também estiver no coração de Deus, se for um propósito de Deus para a tua vida, necessário vos é muitas vezes levantar, iniciar a caminhada, porque os recursos virão de maneira sobrenatural. Os recursos estão na mão do rei e ele fala: vai, porque eu te liberarei os recursos. O problema é que às vezes nós queremos tudo pronto para darmos início àquilo que Deus já liberou nas nossas vidas. Se o meu projeto é comprar uma casa, enquanto eu não tiver todos os recursos, valores para entrada, tudo, eu sequer vou falar com uma pessoa que vai cuidar do financiamento, que vai cuidar da construção, porque eu sou tão medroso, eu sou tão racional, que eu não creio que Deus pode fazer. Deixa eu te dizer algo, existem muitas coisas na sua vida que só vão acontecer quando você der um passo sobre as águas, assim como deu Pedro, porque quando você dá um passo sobre as águas, o Senhor começa a projetar uma ponte invisível, e você começa a andar, e você começa a dizer: mas eu achei que não dava, eu achei que não daria, e quando você vai andando, o Senhor vai projetando em meio às águas a ponte para que você caminhe. Ei, dê o primeiro passo, levanta e vai, não espere que tudo esteja pronto. Se você já orou, se os alicerces já foram construídos, se o tempo tem passado e a paz no seu coração, levante e caminhe, porque o rei vos dará carta para que os projetos saiam do papel. Nós precisamos muitas vezes crer que o Deus que nós servimos não é só o Deus do impossível que lemos na Bíblia, Ele o é. Às vezes nós lemos, mas a convicção não está em nossos corações. Mas Ele é Deus do impossível. Ele faz o que você não tem capacidade de fazer. Ele libera recursos quando você não os possui. Ele faz o sobrenatural em nossas vidas. Aleluia. Neemias, ele vê tanto a boa mão de Deus, ele vê tanto que este projeto era de Deus, que quando ele começa a caminhar, o rei libera recursos, o rei libera uma comitiva para ir com ele, tudo começa a demonstrar o cuidado de Deus. E assim é nas nossas vidas. Ah, meus irmãos, quando nós estamos caminhando segundo a vontade de Deus, coisa alguma nos falta, mas Ele provê todas as coisas nas nossas vidas. Enfrentamos dificuldades? Sim. Muitas vezes passaremos apertos? Sim. Mas quando chega o tempo do propósito se cumprir, irmãos,
Quando chega o tempo do propósito se cumprir, ainda que a conta bancária esteja no negativo, o sobrenatural vem. Ainda que o problema em casa tenha se instalado, Deus libera refrigério e Ele traz a comunhão. Ainda que aos nossos olhos esteja distante demais, Ele opera o querer e sobrenatural dele em nossas vidas. E Neemias vai nessa comitiva. E quando ele chega até Jerusalém, ele permanece em, repitam comigo, silêncio. Existem projetos que Deus te dá e que são teus. Não conte a pessoas que não vão cooperar e não vão ficar felizes com seus projetos. Tem muitas pessoas que sentem tanta inveja que começam a colocar inúmeros empecilhos para aquilo que Deus te deu. Ah, mas é impossível. Como você vai fazer? Mas é muito caro. Mas essa pessoa não tem jeito, olha o tempo que ela está aí. Nada muda, nada transforma. Essa pessoa não tem mais jeito não, esquece. Ei, existem projetos que eles devem ser construídos em silêncio. É seu e de Deus. Deus deu a você, permaneça em silêncio, vai construindo com o Senhor, vai espiando a terra, vai chegando lá, vai profetizando. Senhor, foi o Senhor que falou, e eu tomo posse daquilo que você disse, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre o meu trabalho, mas entre você e Deus, porque Neemias sabia, que caso ele chegasse falando ali, haveriam muitas pessoas para o desencorajá-lo. Assim como foi com os espias em Israel. Enquanto 2 falaram, vamos e possuamos a terra, o Senhor já nos deu. Ou a maioria deles disseram o quê? Meu Deus do céu, lá tem gigante, não vai dar certo. Nós somos apenas gafanhotos perante a eles. Mas Neemias não. Ele sabia que o projeto era de Deus. E quando o projeto é de Deus, pode ter gigantes, pode ter muralha, pode ter o que for. Quando o projeto é de Deus, Deus é provedor e Ele realiza tudo o que for necessário. Quando Neemias está orando, nós não vemos menção de que o inimigo se levanta. Quando Neemias está falando com o rei apenas, nós não temos informação de que o inimigo se levanta. Mas quando o projeto começa a ser colocado em prática, aí a palavra vai dizer que 3 inimigos se levantam: Sambalate, Tobias e Gesem. Enquanto ele está orando em secreto, não tem inimigo. Enquanto ele está alicerçando o seu projeto, não tem inimigo. Enquanto ele está ali na tratativa com o rei, não tem inimigo. Mas quando o projeto começa a ser colocado em prática, deixa eu te dizer uma coisa, não é acaso que muitas vezes o inimigo se levanta sobre a tua vida em momentos que você fala, mas justo agora. Deixa eu te dizer algo, é porque o projeto de Deus sobre a tua vida já se iniciou. O projeto que Deus te deu, ele está sendo colocado em prática. Você já começou a espiar a terra, e o inimigo agora está se levantando para te dizer, ei, para, ei, não vai dar certo. Ele está tentando te intimidar, mas deixa eu te dizer algo nessa noite. Quem te deu esse projeto foi o Senhor. Então não desista do projeto. Enquanto Davi está pastoreando as ovelhas, nós não vemos Golias, mas quando o azeite cai sobre a sua cabeça, o gigante se levanta para dizer, esse menino não vai ser rei, esse menino não vai reinar. Ei, Satanás sabe quando o projeto começa a ser colocado em prática. Satanás, ele sabe quando as coisas na sua vida começaram a acontecer, quando projetos do Senhor começaram a deslanchar, e ele fala, agora eu vou mexer em umas pessoas ali para cutucar ela, porque ele sabe exatamente o que te atinge.
Então ele não vai vir com chifrão, com uma capa preta voando para te assustar, não. Ele vai tocar muitas vezes em alguém da tua família. Ele vai tocar muitas vezes em pessoas do teu trabalho. Ele vai tocar muitas vezes em áreas da sua vida que mexem no seu interior, nas suas finanças, no seu trabalho, para te falar, para. Para te falar, para. Sanbalat e Tobias começaram a razoar com Neemias, dizendo, você vai se levantar contra o rei? Eu imagino eles dizendo, olha a situação que está isso aí. Vocês querem mesmo reconstruir? Vocês acham mesmo que vai dar certo? Vocês querem se rebelar? Eles começaram a intimidar Neemias. E literalmente, irmãos, é isso que o inimigo ama fazer. Nos intimidar. É isso que o inimigo ele quer fazer na minha e na sua vida. Você coloca um projeto em prática. Um projeto que você sabe que é de Deus para a tua vida. E quando você começa a colocar esse projeto agora em prática, você vê pessoas se levantando, você vê muitas vezes os recursos escoando, e você começa a se perguntar, e muitas vezes até desanimar. Mas deixa eu te dizer, assim como Neemias, ele disse, então lhes respondi e disse, o Deus do céu, Ele nos fará prosperar. Quem te faz prosperar é o Senhor. Independente das dificuldades, independente se o gigante se levantar, quem te faz prosperar é o Senhor. O inimigo tem sondado a muitos dizendo, para, esse projeto não vai dar em nada. Pode desmarcar a data, porque não vai acontecer. Mas nessa noite, como profeta, eu estou aqui para te dizer, o projeto é do Senhor, e é Ele que fará esse projeto prosperar. Neemias entendeu algo, o projeto não é meu, eu não estou fazendo para mim, o projeto é dele, é para Ele, e é Ele que vai dar os recursos, é Ele que vai dar as ferramentas, é Ele que vai mover o coração de quem tiver que ser movido, é Ele que vai preparar tudo, porque o projeto é dele. Tem projetos que você planeja em seu coração, mas antes de nascer no seu coração, já nasceu no coração de Deus. E o inimigo não quer te ver prosperar, mas quem nos faz prosperar é Ele. Então nessa noite eu quero te dizer, não abaixe a cabeça para as ofensas do inimigo. Se você tem cancelado algo, se nesses dias o inferno se levantou contra a tua casa, família, e você quase desistiu do projeto, eu estou aqui para dizer, o projeto vai prosperar. O projeto ainda está de pé. O projeto ainda está de pé. Neemias, ele compreendeu e ele não sucumbiu às ofensas e intimidações do inimigo, porque o projeto era dele. O propósito era dele. Ah, irmãos, quando nós temos convicção do propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós temos a plena convicção de que o projeto é dele, você pode caminhar em qualquer ambiente de cabeça erguida, porque sabe que a provisão do Senhor está sobre a tua vida. Coloque-se de pé nessa noite. Talvez nesses dias você tenha visto algumas coisas que têm te feito desanimar de alguns projetos que você tem. Talvez você tinha até desistido de algum projeto. Talvez você é aquele que espera que esteja tudo pronto para colocar o projeto em prática. Eu quero te dizer uma coisa, Deus ainda é provedor sobre as nossas vidas. Dá o primeiro passo. Se você sair daqui com essa mensagem hoje na sua cabeça, dá o primeiro passo, eu vou ficar feliz. A segunda é, não permita que as intimidações do inimigo te façam tirar o foco do projeto. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua casa e para a sua família. Só que esse projeto, para ele prosperar, ele tem que ser levado à presença de Deus.
Neemias, em todo o tempo em que ele está à frente desse projeto, ele demonstra ter uma intimidade com Deus, um zelo com o propósito e com o projeto. Tem coisas na sua vida que só vão prosperar enquanto você permanecer firme neste lugar, porque você tem um propósito. Enquanto você ficar um pouco aqui, um pouco lá, não toma decisão, tem coisas na sua vida que permanecerão estagnadas. Necessário vos é tomar uma decisão. Permaneçamos neste lugar. Por quanto tempo eu ficava aqui, lá, aqui, lá, aqui, lá, e as coisas não andavam. Mas quando eu tomei a decisão, eu vou servir o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha vida, com toda a minha alma. Todos os projetos que Ele tinha sobre a minha vida começaram a ser liberados como uma cachoeira. Ele começou a prosperar a minha vida, a minha casa e a minha família. Então toma a decisão hoje. Senhor, eu quero viver os Seus propósitos, os Teus projetos para a minha vida. E eu quero declarar que as armas do inimigo não prosperarão contra ti. Feche seus olhos, curvem suas cabeças. Pai, eu sei que aqui existem tantos projetos, Pai. Eu sei que aqui existem tantas pessoas que foram chamadas para um propósito tão grandioso. E quando eles começam a se colocar na posição pela qual o Senhor os chamou, o inimigo se levanta. E o inimigo sabe a quem usar, como usar, Pai, para tentar dissuadir o propósito que o Senhor nos deu. Mas em nome de Jesus, Papai, nesta noite nós queremos declarar como a Tua igreja, assim como Neemias declarou, é o Deus do céu que nos fará prosperar, porque o projeto é dele, o propósito é dele, tudo é para ele e por ele. Ah, Papai, esse projeto não foi, Papai, nós que o criamos, mas o Senhor que nos deu. Então nós cremos que o Senhor está cuidando e que o inimigo será envergonhado uma vez mais, Papai, e o Seu nome magnificado para a honra e glória de Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Eu quero chamar aqui, antes de nós terminarmos, o Ministério de Louvor. E eu quero que pessoas que sentiram que essa palavra talvez foi direcionada para elas, eu quero orar por você. Existem algumas pessoas específicas pelas quais eu quero orar, que é o Mateus. Mateus pode vir aqui à frente. Quero orar pela Marcela. E você também que sentiu que talvez essa palavra falou com o Senhor, com você. Você pode vir aqui à frente enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando. Amém?
Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Mais uma vez, o Senhor falou aos nossos corações. Quantos estão saindo aqui com uma porção? Aleluia! Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe o seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?